Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei. Obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei. Obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei. Obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Amém. Bom dia a todos. Louvado seja Deus pela vida de todos nós. É um prazer, é um privilégio estarmos aqui mais um dia. É sinal que Deus nos deu vida, nos deu saúde, né, para estarmos aqui reunidos. E neste primeiro dia da semana vamos entrar também com uma mensagem vinda dos céus, através da vida do nosso irmão Roberto. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Nesse momento, então, vamos orar para começar a mensagem. Eu faço uma breve oração e a seguir o irmão faz outra, tá bom? Tá ok, irmã. Oremos. Amado Deus, Paizinho de amor, Paizinho querido, nosso Deus Todo-Poderoso, Autor das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. É um milagre abrir os olhos. É um milagre, Senhor, poder falar, é um milagre poder andar, é um milagre poder ouvir, Senhor. Cada detalhe da nossa vida é um verdadeiro milagre que muitas vezes desprezamos, mas
Tu está conosco, Senhor. A cada dia, a cada momento. Tu acompanha nossas vidas, nossas lutas. E queremos expressar aqui a nossa gratidão por tudo. Nesse momento, Senhor, rogamos pelo Teu Santo Espírito para comandar essa reunião. Que tudo que seja falado aqui, Pai, venha do alto céus. Que tudo, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Porque estamos em busca, Senhor, da Tua verdade, de tudo aquilo que o Senhor quer revelar nesses dias tão solenes do planeta Terra. Em nome de Jesus, Senhor, continua conosco e abençoa o nosso mensageiro, que gentilmente se dispôs a vir aqui, ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido e amado Deus, mais uma vez, aqui na Tua presença, unido entre irmãos, muitos que nós talvez nunca tenhamos visto pessoalmente, mas o Senhor conhece, e que nós possamos, Pai, buscar essa unidade todos os dias, para estarmos mais próximos da Sua presença, Senhor, para que nós possamos estar caminhando juntos para cada nosso destino. Hoje mais um tema importante, um tema que podemos até dizer que seria uma repreensão, um tema onde a gente ficar atento se nós estamos realmente fazendo as escolhas que o Senhor quer ou as escolhas que nós achamos que é melhor para nós. Que o Senhor possa estar orientando nossa mente para que possamos entender essa mensagem da melhor forma possível. Que o Senhor possa perdoar nossos pecados, que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando a estarmos preparados para a sua grande nas nuvens do céu. Muito obrigado por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós. E realmente, esse milagre de nós estarmos vivos mais um dia para honrar e para bendizer o seu santo nome. É o que pedimos nesse exato momento e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como costumamos dizer, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém, mano. Assim seja. Bom, vamos lá então. Como eu disse para os irmãos, o tema de hoje é um tema de escolhas. E para tudo, talvez muitas pessoas não vão nem passar pela morte, né? Nós sabemos que um grupo especial não vai passar pela morte. Mas por escolhas, ninguém deixa de passar. Hoje precisamos escolher estar aqui às 5 da manhã. E já é uma escolha que Deus com certeza está muito feliz de todos nós que estamos aqui agora. Logo mais também teremos que fazer escolhas para o andamento do país. Também fazemos escolhas ao comer, ao beber, ao vestir, ao ir para a casa do Senhor. Então, não dá. Do início ao fim do nosso dia, estamos escolhendo. O problema não é a escolha, é como estamos fazendo a escolha. E é por isso que nós vamos pegar uma história muito bacana da Bíblia, que muitas vezes nós não vemos muita serventia, porque não é um capítulo, por mais que seja bacana para nós entendermos o problema das escolhas, a pessoa nesse capítulo, infelizmente, não fez uma escolha muito satisfatória. Mas se os irmãos pegaram nossas lives, né, desde o primeiro dia, desde lá da segunda-feira, onde nós falamos sobre o levanta-te, que é a palavra de Deus, nós lemos ali vários versos bíblicos mostrando que a palavra de Deus ressuscita a nossa vida. Nós podemos estar mortos espiritualmente, mas a palavra de Deus pode nos tirar dessa mornidão. Um outro ponto foi 2 dias depois, na quarta-feira, nós falamos de como ser um cristão verdadeiro. E, novamente, usamos a palavra de Deus, Neemias, para tirar 7 lições para nos ajudar a adentrarmos nesse grupo seleto de cristãos que realmente honram a vontade de Deus. Ontem,
nós falamos sobre o espírito de profecia da irmã White, lembra? O espírito de profecia é toda a palavra de Deus. Então, é o espírito de profecia que foi revelado à irmã White. E hoje, nós falando sobre escolhas, nós vamos usar muitos textos da irmã White. Eu faço isso no final de semana com Deus justamente para o pessoal entender. Ó, primeiro iniciamos com a palavra de Deus, que é a Bíblia. E agora nós vamos adentrar também com a palavra de Deus através da irmã White. Agora nós vamos usar o pacote inteiro. Vamos usar Bíblia e Espírito de Profecia da irmã White. Ok? Então hoje vai ser um tema muito complexo, muito importante, que pode ajudar muito a partir de hoje tomarmos escolhas melhores. Bom, vamos começar com uma história de Aaron Houston. Ele era um rapaz, provavelmente ali com seus 30 anos de idade, e ele morava nos Estados Unidos. E tinha vários cânions onde ele morava. E ele era uma pessoa que gostava de escalar cânions. E aí ele, num dia nesse parque, escalando, ele acabou que prendeu sua mão entre duas pedras. E Aaron Houston, ele ficou até acabar todo o seu alimento, até acabar toda a sua água. Ele ficou ali cerca de 3 dias tentando tirar sua mão e não conseguia. Então Aaron Houston vai até sua mochila mais uma vez e ele pega um canivete que que ele levava consigo. E agora ele tem que tomar uma escolha: ficar ali com a sua mão e morrer, ou tirar a sua mão e sobreviver. Olha que escolha complicada de se fazer. Imaginem vocês tendo que fazer essa escolha. Bom, Aaron Houston cortou sua mão, mesmo depois de ficar um dia pensando se fazia ou não. E hoje ele é vivo para contar a história. Mas não foi, eu tenho certeza que não foi uma escolha fácil de se fazer. E talvez nós, por mais que não seja uma mão que nós temos que arrancar, talvez nós também precisamos fazer escolhas cruciais em nossa vida. E muitas vezes não pedimos orientação correta para isso. Então, vamos para o nosso texto-chave de hoje. O texto-chave de hoje é um texto muito conhecido. Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, irmãos, hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, cujo a terra habita. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia sobre escolhas. É um texto que nós temos que realmente estar todos os dias. Hoje, amanhã vai ser hoje de novo, depois de amanhã, um dia vai ser hoje. E nós precisamos estar todos os dias, hoje, dizendo que a minha casa vai servir ao Senhor. Isso nós não podemos negociar. Precisamos todos os dias servir ao Senhor e fazer essa escolha. Hoje nós estamos novamente fazendo essa escolha. Quem será que nós realmente estamos escolhendo? Vamos lá. Nós estamos escolhendo, será que é Jesus ou Lúcifer? Quem será que está realmente tomando o nosso tempo? Quem será que realmente nós estamos escolhendo? Vamos descobrir isso hoje. Provérbios 16:25, na versão que eu decorei, diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas que são caminhos de morte. E a minha filha foi o primeiro verso que ela decorou, com 5 anos de idade. E realmente esse texto é sensacional, porque há caminhos que para mim, Roberto, parece correto e vai dar certo, mas eles vão me levar para o lago de fogo. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Música e a influência do cristão, página 76, diz: cremos que o evangelho exerce impacto em todas as áreas da vida.
Por conseguinte, sustentamos que, por causa do vasto potencial da música, para o bem ou para o mal, não podemos ser indiferentes a ela, embora reconhecendo que o gosto na questão da música varia grandemente de indivíduo para indivíduo, e aqui vai a parte mais importante para nós agora. Cremos que a Bíblia e os escritos de Ellen G. White sugerem princípios que podem direcionar nossas escolhas. Aqui está falando sobre a música, vamos adentrar nisso um pouquinho mais à frente, mas o fato é que Bíblia e os escritos da irmã White são o que eu e você precisamos para fazer escolhas corretas, ok? Daniel 5 é o texto que nós vamos percorrer no dia de hoje. Nós vamos pegar Daniel 5, irmãos, e vamos ler ele todinho. E vamos ver que, infelizmente, Belsazar não fez a escolha correta. Mas tem muitas lições nesse capítulo para nos ensinar a estarmos corretos para com Deus. Então vamos para o capítulo 5. Quem tiver suas Bíblias e quiser acompanhar, tá aí, mas também vai estar nos slides, tá bom? Lembrando sempre que eu uso a versão King James Fiel 1611, é a que a irmã White usava, e até hoje, né, com meus estudos aí de mais de 2 anos, é a Bíblia que mais se aproxima das verdadeiras. Depois eu conto a história dela para vocês. Vamos lá. O rei Belsazar fez uma grande festa para 1000 de seus senhores e bebeu vinho perante os 1000. Belsazar, enquanto experimentava o vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor havia retirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e seus príncipes e suas esposas e concubinas pudessem beber neles. Bom, como nós sabemos, Nabucodonosor invadiu por 3 vezes a Jerusalém e levou as pessoas de Jerusalém. E na primeira, levou Daniel e seus amigos, certo? Na terceira, foi Ezequiel. E nesse processo todo, Nabucodonosor, ele levou as coisas do templo, mas ele fez algo maravilhoso. Ele respeitava o Deus dos outros. Ele guardou tudo bonitinho. Belsazar, que na verdade é neto de Nabucodonosor, tá? Ali está pai pelo fato de, tipo, a mesma coisa de Jesus, filho de Davi. Ele não é filho de Davi, mas ele é da linhagem, da descendência. Então é a mesma coisa aqui, porque está pai de Nabucodonosor, tá? É da descendência. O pai real de Belsazar era Abonido. Depois disso, vem o versos 3 e 4. Então eles trouxeram os vasos de ouro que foram retirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E o rei e seus príncipes, suas esposas e concubinas beberam neles. E eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Lembram a estátua? Tem muitos materiais da estátua aí. Na mesma hora surgiram dedos de homem e escreveram de fronte do castiçal sobre o cal da parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. Então mudou-se o seu semblante. Mudou-se o semblante do rei. E os pensamentos o atribularam tanto que as juntas de seus lombos se afrouxaram e seus joelhos batiam um no outro. Bom, irmãos, para vocês entenderem aqui, Nabucodonosor respeitou o Deus de Israel. Ele foi lá e guardou as coisas, mesmo antes de se converter, tá? Ele guardou tudo isso. Depois vem Belsazar, faz uma festa. E o problema, irmãos, é que essa festa tem um problema muito grande. Além de ele zombar de Deus, tá? Pegando as coisas de Deus e bebendo vinho nelas, eles estavam em guerra. Ou seja, eles estavam lutando contra a Medopérsia. E nessa luta eles tinham perdido já. E agora Belsazar vem para a Babilônia, coloca todo mundo dentro da Babilônia, não vai fazer estratégia de contra-ataque, não faz nada, ele não faz absolutamente nada. O que ele vai fazer? Beber.
Ou seja, se ele fosse nos tempos de hoje, ele ia ser chamado de tolo. Porque é como se os Estados Unidos estivessem atacando o Brasil. O Brasil, como ganha a guerra fora do estado dos Estados Unidos, eles voltam para os Estados Unidos pensando que nada vai acontecer porque eles são uma fortaleza, e eles fazem uma festa ao invés de resolver como contra-atacar a derrota que eles tiveram. É basicamente isso que aconteceu. E na vez de eles irem resolver, fazer uma reunião, gente, vamos resolver aqui como que a gente vai fazer, como que a gente vai se comportar. Não, eles foram beber e ainda zombaram de Deus, ok? Então, vão pegando aqui o contexto para vocês entenderem por que essa história é tão importante para nós não cairmos nos mesmos erros de Belsazar. Um outro ponto que eu quero que vocês gravem aí, que nós vamos responder mais para o final do capítulo. Será mesmo que Belsazar sabe que está zombando de Deus ou não? Será que ele sabe desses utensílios? Será que ele sabe alguma coisa de fato sobre isso? Será que ele conhece o Deus de Israel? Tá bem? Vamos responder isso mais à frente. Medicina e Salvação diz o seguinte: não escolhas a companhia dos que são servos do pecado, colocando-te assim em tentação. A nobreza do caráter não é conseguida unindo-se a pessoa em sociedade objetável. Não ponhas de lado os grandes reclamos da palavra de Deus. Tua única esperança está em colocar-te em relação correta para com Deus. Por que esse texto está aqui? Ele chamou 1000 pessoas dos seus grandes e nenhum falou: Belsazar, você está errado. Nenhum. Todos ali estavam mergulhados no pecado. E Belsazar estava rodeado de pessoas de companhia ruins. Não ia dar coisa boa, irmãos. E aqui esse texto está dizendo que eu e você precisamos estar afastando-se de pessoas, de companhias que não estão nem porque estão pecando. Ok? É isso que o texto está mostrando para nós. Outro texto, Mensagens aos Jovens, diz o seguinte, eu estou lendo aqui porque é maior, no celular está muito pequeno. Devemos escolher a convivência mais favorável ao nosso progresso espiritual. Ou seja, escolher pessoas, escolher coisas que vão nos ajudar a crescer espiritualmente, aproveitando-nos de todo o auxílio ao nosso alcance. Pois Satanás colocará muitos obstáculos para tornar nossa marcha em direção ao céu o mais difícil possível. O problema é que nós ajudamos. Talvez sejamos colocados em posições difíceis, que nem hoje, pois muitos não podem ter um ambiente que gostariam, mas não devemos nos expor voluntariamente às influências desfavoráveis à formação do caráter cristão. Quando o dever nos chama a fazer isso, devemos vigiar e orar em dobro, para que através da graça de Cristo permanecemos íntegros. Olha que texto maravilhoso, mensagens para os jovens. Mas nossos jovens não têm mensagem para os jovens. Mas aqui está claro, irmãos, que nós precisamos estar com pessoas, com métodos que nos vão ajudar espiritualmente. Satanás não vai deixar eu e você ir para o céu fácil. Não vai. E nós precisamos lutar contra isso. E não ajudar ele a colocar percalços no nosso caminho. Vamos voltar para Daniel 5, 7. Então o rei bradou, ordenando que trouxessem os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. E o rei falou e disse aos homens sábios da Babilônia: aquele que ler esse escrito e mostrar-me a sua interpretação será vestido como escarlate, terá uma corrente de ouro ao redor do pescoço e será o terceiro governante do rei. Bom, aqui nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, isso é novo, né? Chamar astrólogos, caldeus, lembram da estátua? Nabucodonosor fez a mesma coisa. Depois, Nabucodonosor, sabendo quem é o Deus de Israel, lá no capítulo 4, ele faz a mesma coisa. Chama astrólogos, sabendo que é Daniel a pessoa certa. Nabucodonosor chamou astrólogos e tal. Aí não resolveu, aí vai Daniel.
Olha que interessante. Belsazar segue a mesma coisa do avô. E aqui é mais um ponto. Por que terceiro governante do reino? Porque o pai Nabonido, ele estava vivo, mas ele não gostava de governar. Então ele deixou Belsazar governando e ele gostava de escavar. Então ele era como se fosse um arqueólogo hoje, vamos dizer. Ele gostava de escavar, de procurar ouro, de procurar coisas interessantes, tá? Então ele deixou Belsazar no governo e foi embora fazer o que ele gosta de fazer, ok? Por isso que ele é o terceiro, ele não podia dar o segundo lugar, porque o segundo era do pai. O pai, a hora que quisesse, podia voltar ao trono. 8 e 9. Então entraram todos os homens sábios, mas eles não puderam ler o escrito e nem fazer conhecido ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar atribulou-se grandemente e mudou-se-lhe o semblante e os seus senhores ficaram atônitos. Lembra no verso 6? Diz que ele ficou tão abalado, tão atribulado, que os joelhos dele ele tremia todo. Ou seja, brincar com Deus, a coisa é séria. Ele estava tremendo, porque ele estava fazendo algo que não deveria estar fazendo. E aqui novamente fala a mesma coisa. Depois que não conseguiram, ele começou a atribular-se novamente. O seu semblante caiu de novo. E os senhores agora dele, todos os 1000 ficaram, olha que coisa que está acontecendo. E aqui tem em mente caráter, personalidade, inclusive é um livro que eu acredito que nós, como adventistas, devíamos estar lendo. Diz o seguinte: quando a mente não está sob a direta influência do Espírito de Deus, Satanás pode moldá-la segundo ele quiser. Colocando no nosso dia todo, é como ele quiser. Ou seja, se eu e você não estamos sob a influência do Espírito Santo, nós vamos deixar que Satanás faça o que quer com a nossa mente. Todas as faculdades racionais que ele controla, torná-las carnais, opõe-se diretamente a Deus em seus sentimentos, pontos de vistas, preferências, gostos, desgostos, escolhas e conduta. Não tem prazer naquilo que Deus ama ou aprova, mas deleita-se nas coisas que ele despreza. Quantos de nós estamos caindo nisso? Quantos de nós preferimos uma festa do que ir na igreja? Quantos de nós preferimos assistir um futebol do que estar no culto no horário? Quantos de nós estamos preferindo comer coisas que nós gostamos, beber coisas que nós gostamos, do que fazer a vontade de Deus? Aqui diz que Satanás pode mudar os nossos gostos se nós não estivermos sob a influência do Espírito Santo. E ele muda todos os gostos, seja de ponto de vista, seja de preferência, seja de escolha, seja de conduta, tudo. É um texto informidável para nós mentalizarmos e raciocinarmos. Vamos voltar aqui para Daniel 5, 10 e 11. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e de seus senhores, adentrou a casa do banquete. E a rainha falou e disse: ó rei, vive para sempre. Não te atormente teus pensamentos e nem mude o teu semblante. Há um homem em teu reino, em que habita o espírito dos santos deuses, e no dia de teu pai, luz e entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, havia nele, a quem o rei Nabucodonosor, teu pai, o rei, eu digo, teu pai, fez mestre dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos. 12. Porquanto um espírito excelente e conhecimento, entendimento e interpretação de sonhos e entrega de duras sentenças e a solução de dúvidas encontraram-se no mesmo Daniel, a quem o rei chamou Beltesazar. Agora chama-se Daniel, e ele mostrará a interpretação. E aqui eu chego a arrepio quando eu leio esse texto. Eu quero falar com os pais, e principalmente com mãe. Aqui nós vemos uma mãe que conhecia o Deus através de Daniel. E por que, Roberto, você acha que ela conhecia? Olha esse final de texto, irmãos. Ele mostrará a interpretação. Ela não tinha dúvidas que se Daniel entrasse naquela sala, ele ia resolver a questão. Porque ela viu isso por 2 vezes. E por mais várias vezes, como nós sabemos. Olha que interessante essa mãe.
E eu fico imaginando, irmãos, essa mãe entrando na sala para dar esse conselho ao filho. E Belsazar talvez faça com muitos de nós, e eu fiz muito isso. Ai, mãe, lá vem você de novo com essa história. Ah, mãe, lá vem você de novo com essa história chamada Daniel. Imagine só, irmãos, quantas vezes nós, se tiver algum jovem aí fazendo isso com os nossos pais. Ah, lá vem você de novo. Eu não quero ir para festa, não quero ir para igreja. Ah, eu não quero saber disso. Quantos de nós, jovens? Ou quantos, infelizmente, nossos filhos fazem ainda hoje? Eu não tenho dúvida que pela, pela forma que Belsazar age, foi muito difícil ele dar ouvido da sua mãe. Mas o medo, com certeza, fez com que ele fizesse isso. Mas fica uma reflexão aí para nós. Como filhos, muitas vezes como pais, orar muito para que nossos filhos não caiam nas armadilhas, que nós sabemos que eles vão cair se não ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes nós, como pais, somos essa voz. Por incrível que pareça, se nós estivermos como o texto anterior da Ellen White diz, com o Espírito de Deus em nossas mentes, conseguiremos dar conselhos bons para nossos filhos. E essa mãe, ela teve convicção e deu um ótimo conselho. Vamos em Provérbios 1, 7 e 8. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandone a lei de tua mãe. Que nós possamos colocar esse provérbio em nossas vidas. Voltando ao 5, 13 e 14. Então Daniel foi introduzido perante o rei. E o rei falou e disse a Daniel, és tu aquele Daniel que é dos filhos do cativo de Judá, a quem o rei, meu pai, trouxe de Judá? A teu respeito tenho ouvido dizer que o Espírito do Deus está em ti, e que a luz e entendimento e excelente sabedoria encontram-se em ti. 15 e 16. E agora os homens sábios, astrólogos, foram trazidos diante de mim, para lerem esse escrito e para fazerem conhecer a sua interpretação. Porém eles não puderam mostrar-me a interpretação do assunto. E eu ouvi a respeito de ti, que tu podes fazer interpretações e resolver dúvidas. Agora, se tu podes ler o escrito e fazer-me conhecer a sua interpretação, será vestido com escarlate e terás uma corrente de ouro no teu pescoço, e serás o terceiro governante no reino. Agora eu tenho 2 pontos aqui para nós considerarmos. Primeiro ponto. Desculpa. Primeira coisa que nós temos que considerar é uma historinha. Nabucodonosor morreu com um meado de 104 anos. Tá? Belsazar viveu com o seu avô por 24 anos. Tá? Entre 23 e 24 anos. Eles viveram na mesma época. Eu pergunto aos irmãos e os irmãos coloquem na cabeça de vocês aí para raciocinar. Em 23 anos de vida, um homem que se converteu ao Senhor, como Nabucodonosor, vocês acham mesmo que ele não falou nada para Belsazar, do Deus de Israel? Vocês acham mesmo que Daniel, o líder dos astrólogos, ele não conhecia Daniel? Pensem bem. Vocês acham mesmo que Belsazar, ele era ignorante ao tomar o cálice do Deus de Israel? Vocês acham mesmo que ele era ignorante em não saber quem é Daniel? Vocês acham mesmo que em 24 anos de vida, vivendo com o mesmo avô, o avô não falou nada para ele sobre Jesus? Sobre Deus? Será mesmo, irmãos? Logo, logo vai ter um texto para nos provar isso. Mas o outro ponto que eu quero que vocês mentalizem é: muitas vezes nós somos Belsazar e nos fazemos de desentendido. Belsazar estava se fazendo de desentendido. Ah, Daniel, você mesmo pode. Eu ouvir falar de ti. Muitas vezes nós se fazemos de desentendido. Algum irmão, algum pastor, alguém chega em nós e, irmão,
Você está indo para um caminho. É mesmo, irmão? Será mesmo? Irmão, muitas vezes nós nos fazemos de desentendidos. E eu quero que vocês gravem uma frase que eu vou falar agora. E nunca mais esqueçam na vida de vocês. Todas as mensagens que passam na igreja, nos vídeos que assistimos, ou até essa, a partir de hoje, nós nos tornamos indesculpáveis. Quando vocês e eu, Roberto, ouvimos uma mensagem e não colocamos em prática, não teremos desculpa no dia do juízo. Todas as mensagens que Deus nos proporciona nos tornam indesculpáveis. A mesma coisa aconteceu com Belsazar. E vocês vão ver o porquê. 17. Então Daniel respondeu e disse perante o rei: fiquem para ti os teus presentes, e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei, e lhe farei conhecida a interpretação. Olha, irmão, esse texto tem duas coisas para nós. Primeira coisa, capítulo 5, verso 15, diz que Daniel foi introduzido na presença do rei. E aí tem uma coisa para nós. Daniel estava na festa ou estava fora dela? Se ele foi introduzido. Ele estava fora da festa. Então Daniel entra para resolver a questão do rei. Ou seja, primeira lição para nós nesse texto. Há lugares que eu, como cristão, não posso estar. Daniel não estava na orgia. Daniel não estava na festa. Daniel estava fora dela. E isso mostra que eu e você precisamos estar fora de muitas coisas que não honram o Senhor. Segunda coisa importante, Daniel não estava nem aí para os bens materiais dessa terra. Ele podia ser o terceiro no reino, ele podia ter ouro, ele podia ter uma roupa de escarlate, mas ele não estava nem aí. Primeiro, porque ele sabia que, infelizmente, Belsazar morreria naquela noite. Segundo, porque ele não estava vislumbrando esse mundo, e sim o mundo que está por vir. Quantos de nós estamos sendo Daniel? Quantos de nós estamos preocupados com esse mundo e esquecendo das noções celestiais? Continuando o capítulo, versos 18 e 19. Ó Rei, o Altíssimo Deus deu ao teu pai Nabucodonosor um reino e majestade, e glória e honra. E por causa da majestade que lhe fora dada, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria mantinha vivo, e a quem queria erguia, e a quem queria derrubava. Verso 20 a 22. Porém, quando elevou-se o teu coração e endureceu a sua mente em orgulho, ele foi deposto do seu majestoso trono, retirar-lhe a tua glória. E ele foi retirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração tornou-se como o dos animais, e a sua habitação foi como jumentos selvagens. Alimentaram-se com grama como bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu. Até que ele soube que o Altíssimo Deus governa no reino dos homens e estabelece a quem ele quer. E olha o verso que eu falei para vocês. E tu, seu filho, ó Belsazar, não tens humilhado teu coração, embora soubesse tudo isso. E aqui deixa claro que Belsazar conhecia toda a história de Nabucodonosor. Ou seja, irmãos, quando Belsazar pegou aqueles cálices, ele sabia que estava zombando de Deus. Quando Belsazar chamou astrólogos e não Daniel, ele sabia que Daniel era de Deus e ele não queria dar esse gostinho para ele. Ou seja, Belsazar conhecia tudo. Assim como eu e você, como adventista do sétimo dia, não temos mais luz para ter, porque toda luz já nos foi dada através da sua serva. E nós não estamos procurando nessa luz. Estamos procurando em fontes vizinhas.
E é por isso que estamos aqui nessa terra. Precisamos urgentemente fazer como Daniel e não como Belsazar. Daniel 23 diz o seguinte: porém te levantaste contra o Senhor do céu, e trouxeram-lhes vasos da sua casa diante de ti, e neles beberam vinho, tu e teus senhores, as esposas, as concubinas, e tu tens louvado os deuses de prata, ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem. E o Deus cuja mão está o teu fôlego, e de quem são todos os teus caminhos, tu não tens glorificado. Será que nós estamos da mesma forma que Belsazar? E esse texto me remete ao Gênesis. Lembra do fôlego de vida que foi dado a Adão? E Adão nasceu. E Adão teve vida. Agora ele diz a mesma coisa. Olha, o seu fôlego está na mão de Deus. Se Deus fizer assim, irmãos, o Roberto pode deixar de existir. Acabou, Roberto. Acabou qualquer um de nós aqui dessa sala. Quando Deus tirar o nosso fôlego, acabou. E aí como nós estaremos? Qual decisão estará em nossa vida? Será que nós estaremos agradando a Deus ou a Satanás? Porque Belsazar estava agradando a Satanás. Salmo 139:16. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. É Deus, irmãos. Deus tem o poder da vida e sobre a morte. Então, precisamos estar corretos, porque não sabemos se vamos ser um dos 144 mil ou se não vamos. E precisamos, se morrer, morrer vivos espiritualmente. E aí depois vem do 24 ao 29 a explicação do que é. Mene, mene, tekel, uparsim. Mene, Deus contou o teu reino e finalizou. Tekel, tu foste pesado na balança e encontrado em falta. Peres, ufarsim. Teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Depois disso, os versos até o fim, o 31, 30 e 31. Esse é o cilindro de Ciro. Está em Londres e é incrível. Essa é mais uma prova de que Deus e de que a palavra dele é viva. Ciro, nesse cilindro, escreveu as mesmas palavras de Daniel 5, 30 e 31. As mesmas. Nesse cilindro tem as mesmas palavras. Naquela noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. E Dario o Medo tomou o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Essas mesmas palavras estão nesse cilindro, provando que a história não é um conto da tarde. Provando que essa história aconteceu. Provando que Belsazar, infelizmente, preferiu morrer do que, quando tomou a advertência, se ajoelhar perante o rei de todo o universo e pedir perdão. Ele preferiu seguir com seu orgulho. E muitos de nós temos a mesma atitude. Quando nós sofremos uma repreensão, Satanás fez algo interessante. Ele fez que a repreensão fosse algo ruim. E nós estamos acreditando nisso. Nós não aceitamos repreensão. E nós deveríamos estar aceitando essa repreensão para crescermos. Mas a gente geralmente arruma uma desculpa para não ter essa repreensão, ou a gente coloca a culpa no outro. Por exemplo, alguém vem falar comigo, aí você fala, mas você é pior que eu. É sempre dessas formas, irmãos, que a gente age. E precisamos estar sendo moldados segundo o caráter de Cristo. E Daniel tinha esse caráter de Cristo. Vamos ler mais alguns textos aqui e finalizamos. Aqueles que produzem, selecionam ou executam música usada na igreja necessitam de muita comunhão, sabedoria, orientação e apoio. Precisam ter a visão da grandeza do ministério que tem em suas mãos, bem como o máximo cuidado ao fazer suas escolhas. Música para Deus não é brincadeira. Tá? Eu tenho um tema, até estava conversando com a Júnia esses dias,
quando ela ligou para nós orarmos, sexta-feira. E eu tenho uma palestra que a gente vai ver aí se faz uma palestra de 3 dias aí, mostrando como a música é poderosa. Inclusive tem um texto da irmã White, se eu não me engano, tem a História da Redenção, e Patriarcas e Profetas também, e Primeiros Escritos, onde diz que Satanás quase voltou ao céu, quase se arrependeu por causa do coro angelical. Ou seja, a música tem muito poder. E aqui tem um texto da irmã White dizendo que quem trabalha com música na igreja precisa ter muita comunhão com Deus para fazer suas escolhas, ok? A música nem sempre é porque tem Deus na letra, tá adorando a Ele. E nós? Deixa eu ver aqui. E nós, como que estamos? Será que nós estamos realmente fazendo música para Deus? Ou nós estamos com a música? E contando algo aqui, a música, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu sempre fui muito musical. Não sou muito bom cantor, eu arranho alguma coisa, mas eu gosto muito de assistir. Então eu assistia tudo que era coisa de música, eu assistia The X Factor, The Voice, tudo que vocês acharem aí, do mundo todo. Eu não gostava muito dos brasileiros, porque eu acho que são ruins mesmo. Mas o resto do mundo eu achava sensacional. E aí eu escutava de tudo, menos rock. Eu nunca fui fã de rock pesado, né? Mas de resto, eu assistia tudo, eu ouvia tudo, tava em um show, gastei muito dinheiro com show, com todas essas coisas, irmão, vocês imaginam, eu gastei. E ainda bem que Deus não leva um tempo de ignorância, porque tem texto do irmão White que diz que até o nosso gastar com coisas supérfluas, nós vamos dar conta um dia do juízo. E eu era muito fã dessas coisas, até que eu vi o Christian Berdal. Tem 10 palestras do Christian Berdal na internet. Ele é um músico adventista americano. E ele conta a história da música nessa série de 10 capítulos. E ele ia pregando na igreja, e ele mostrando cientificamente todas as coisas que aconteciam. Tipo, tinha o próprio Michael Jackson, por exemplo, falando em entrevista, que ele entrava num quarto escuro e saía com a letra pronta para cantar. E ele mostra toda essa história. Os Beatles falavam a mesma coisa, ou seja, quem entra num quarto escuro e sai com uma letra nova? Será que é Deus que está dentro do quarto escuro? Logicamente que não. Deus está na luz e não nas trevas. Então nós sabemos aí por que nós gostamos tanto dessas porcarias, porque o inimigo sabe muito bem fazer elas. Nós temos que entender que Lúcifer era regente no céu. Além de Lúcifer, só Jesus, só Deus pode saber mais de Lúcifer. Ninguém mais sabe do que ele. Nós somos um ser humano aqui que nós não sabemos nada de música perante Lúcifer. E temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Ok? Mas vamos adentrar isso, quem sabe, em outros vídeos. Mas é importante nós entendermos, a música tem o poder do evangelho. Ela fez quase Lúcifer voltar. Imagine o que ela pode fazer comigo e com você. Outro, será que nós estamos dando preferências para a Bíblia e Espírito de Profecia ou para redes sociais? Será que nosso acordar nós vamos para a Bíblia e Espírito de Profecia ou a gente vai dar uma olhada no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram? O que será que está em primeiro lugar em nossas vidas? Tem 2 textos importantes. Gálatas 5:26 parece que está falando para redes sociais. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros ou invejando uns aos outros. Filipenses também fala a mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Ou seja, o que as pessoas estão fazendo na rede social? Na rede social só posta coisa boa, como se a vida da pessoa fosse uma excelência, não tem nada de errado, tá certinho a vida dela. E aí o que o Roberto vai lá ver na rede social? Aí o Roberto olha na rede social e olha, como eu queria estar em Cancún, como eu queria ter esse dinheiro, como eu queria ter a vida dessa pessoa. E aí, caímos em Filipenses 2, caímos em Gálatas. O que mais nós vemos na rede social é inveja e briga. O que será que nós está tomando nosso tempo? A Bíblia ou as redes sociais?
Temos duas escolhas, a certa, a errada, Deus e o diabo. Não dá para ter meio termo. Ou estamos com um, ou infelizmente estamos com o outro. Temos uma frase muito boa que eu ouvi. Somos o que assistimos, o que fazemos. Se lêssemos a Bíblia e o Espírito de Profecia, ao mesmo tempo que ficamos em telas, celulares, músicas mundanas e tudo que os irmãos acham que é ruim, Cristo seria nosso espelho e iríamos querer ser como Cristo. Como ficamos em telas, filmes, celulares, vendo redes sociais, acabamos querendo ser igual aos atores, igual aos famosos. Então isso acabará nos levando à perdição. E de fato é isso que acontece. Nós fazemos um Messi, Cristiano Ronaldo, um ídolo, um ator, daquele ator, eu tinha um ator preferido, era o Jason Statham, e eu, nossa, idolatrava aquele cara. E eu não idolatro quem eu tenho que idolatrar, que é Cristo. E aí eu vou ser quem? Eu vou querer ser o Jason Statham ou vou querer ser o Jesus? Se nós lêssemos mais a Bíblia, o Espírito de Profecia, estaremos querendo ser como Cristo. Mas como não estamos, queremos ser qualquer coisa, menos Cristo. Texto bíblico interessante. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Se eu contemplo coisas boas, vou querer ser bom. Se eu contemplo a Cristo, vou querer ser como Cristo. Agora vamos ver esse verso de uma perspectiva antítica. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a pecaminosidade do mundo, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo espírito, influência ou ação de Satanás. Porque não tem meio termo. Se ali está falando que eu preciso ser o Espírito do Senhor, o outro, se eu não estou no Espírito do Senhor, eu estou no Espírito de Satanás. Olha que texto terrível. Nós estamos aqui refletindo o caráter de Deus ou a pecaminosidade desse mundo? Quem será que realmente estamos refletindo? Todo o teu futuro será influenciado para o bem ou para o mal, pelo caminho que vais escolher agora. Isso está em mente, caráter, personalidade. 2. São 88 capítulos que eu recomendo aos irmãos começarem. Mente, caráter, personalidade tem tudo que eu e você precisa para ser salvo. Tudo. Todas as partes lá. Desde a mente, do caráter e da nossa personalidade. Muitas pessoas acham que não pode mudar a personalidade. Leia mente, caráter e personalidade. Muitas pessoas acham que não podem estar lutando para ser um dos 144 mil, que vão ser íntegros. Vão vindicar o caráter de Deus. Vão provar que o pecado não vai estar neles. Pela graça de Jesus. Tem pessoas que acham que não pode. Leia mente, caráter e personalidade. Vocês vão ver que há muitas coisas que Deus pode sim fazer, inclusive todas, se eu e você deixarmos. Mateus 19, 26 diz o seguinte: mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Esse verso é o verso-chave da Bíblia King James Fiel 1611, porque em todas as outras Bíblias está, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Isso é óbvio. Isso eu não preciso nem que a Bíblia me diga, isso é óbvio. Para Deus todas as coisas são possíveis. Isso nós sabemos de Bíblia, ponta a ponta dela fala isso. Agora, a chave não é para Deus as coisas são impossíveis. Ou para Deus as coisas são possíveis. É com Deus, eu com Deus posso fazer qualquer coisa. Eu com Deus posso fazer o impossível. É isso que o texto de Mateus 19 quer realmente falar para mim e para você. E não tem só um, não. Lucas 18, 27. Aí ele disse: as coisas que são impossíveis com o homem são possíveis com Deus, irmãos. Amém? Eu quero que vocês estejam falando muito amém aí, porque olha, as coisas com Deus são possíveis. Mas sozinho, o Roberto não consegue nada. E nenhum de nós. E aí eu pergunto para os irmãos: qual a condição
de nós hoje. Salvo, perdido, quase salvo, quase perdido. O que está te prendendo a uma vida de pecado? Ou mantendo você longe de Deus, porque o pecado faz separação entre mim e Deus, Isaías 59, verso 1. O que será que está nos prendendo? Quem será que realmente está tomando nosso tempo? Jesus ou Lúcifer? Essa era a mensagem que nós tínhamos para hoje. Uma das mensagens mais importantes para nós. Pois de escolha nós não fugimos. Da morte muitos irão fugir, não verão a morte. Mas de escolhas estaremos fazendo até depois da volta de Jesus. Porque no céu não vamos virar robôs. Vamos continuar tendo nosso livre-arbítrio. Mas nós vamos estar tão fartos do pecado que jamais vamos querer voltar para a era que ele esteve reinando. Que Deus possa abençoar a cada um de nós a fazermos escolhas que Deus quer que façamos. E esta era a mensagem para hoje. Uma ótima semana para todos e nós temos uma escolha a ser feita aí logo, logo. Que Deus possa ajudar a nós fazermos a melhor escolha. Que nós possamos estar adeptos ao que Deus quer de nós. A Bíblia mostra como votar. Ok? A própria palavra de Deus nos orienta os princípios que nós precisamos seguir para isso. Que Deus possa abençoar cada um de nós a fazer a melhor escolha. Lembrando sempre que o meu e o seu mundo não é aqui. Seja quem ganhar essa eleição, não vai mudar nada na minha e na sua vida para Deus. Mas temos que fazer, temos que dar de César o que é de César. Então vamos lá fazer a nossa missão aqui, vamos tentar manter o evangelho, certo? Manter esse evangelho, podendo pregar o evangelho. Mas se não der dessa forma, se for da forma que Deus esteja no controle de tudo. Na verdade, ele sempre está. Nós que precisamos deixar que ele esteja nesse controle. Que Deus abençoe vocês e até uma próxima data, ok? Um abraço. Amém, amém. Deus seja louvado, irmão. Eu acredito que Deus falou com todos nós de uma forma muito especial através dessa mensagem. E neste momento, então, antes de vir as considerações, né, que eu já estou aqui ansiosa por elas também, para ver o que os irmãos também acharam, né, da mensagem, o que sentiram. Vamos para as orações, então, e agradecer a Deus por tamanha bênção, por todos os dias tem vindo aqui nos ensinar, né, mais e mais, nessa sala tão especial. Essa sala é de Deus, é para Ele, para a honra e glória dEle, né? E é por isso que estamos aqui já há quase 2 anos. Louvado seja Deus. Quem gostaria de orar e depois, no final, fazer uma oração cantada, quem puder. O senhor faz uma, irmão? A primeira, depois quem gostaria de fazer a segunda? Eu faço. Amém, amém. Então oremos. Oremos. Querido e amado Deus, mais uma vez queremos te agradecer por mais um conhecimento que temos. Sabemos que agora somos mais uma vez indesculpáveis, né? Agora nós temos mais uma mensagem e temos que tomar mais tempo contigo. Muitas vezes estamos com a cabeça cheia de coisas nesse mundo e não damos o real valor para a sua Bíblia, para a tua palavra através da sua serva, para as coisas de Deus. Muitas vezes não temos tempo para as coisas de Deus, mas temos muito para as coisas do mundo. Que o Senhor possa nos ajudar a deixarmos essas coisas e estarmos lutando para estarmos contigo. Não haverá coisas deste mundo na nova Canaã. Muitas coisas vão ser... Na verdade, todas as coisas que são ruins, logicamente, não vai ter. E até as boas vão ser muito mais boas do que são aqui. Que nós possamos vislumbrar isso. Que nós possamos estar a cada dia
perdendo os nossos gostos ruins e colocando os gostos de Cristo em nós. Que o Senhor possa estar com essa sala, com essas pessoas, com os familiares. Que o Senhor possa estar com as pessoas também que vão sair para voltar. Que o Senhor possa estar abençoando, tanto na escolha, quanto também na proteção. Que o Senhor possa estar com os seus servos, para que eles façam o que tem que ser feito, mas também que eles nunca percam de vista que o Rei do Universo é o Senhor. Independente de tudo o que aconteça, é Deus que tem que estar reinando em nossas vidas, governando a cada um de nós. Que o Senhor possa estar nos ajudando quanto a isso. Que o Senhor possa estar nos advertindo mesmo. Que o Senhor possa estar colocando em nós um coração puro, um coração bom e misericordioso, assim como o Senhor tem. Que o Senhor possa estar nos ajudando com o seu Santo Espírito a produzir os frutos do Espírito, pois só com os frutos do Espírito conseguiremos adentrar a nova Jerusalém. Perdoe, Pai, nossos pecados. Perdoe nossas faltas de fé, muitas vezes que nós temos. Perdoe, Pai, todas as coisas que nós pensamos, que nós fazemos, que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai. Pois sozinho não conseguimos, mas Mateus 19:26 diz que com o Senhor tudo é possível. E é nisso que temos que crer. Muito obrigado por mais essa mensagem que nós compartilhamos aqui. Que o Senhor também possa estar conosco nessa semana que serve. Não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que se estivermos contigo, o Senhor nunca largará a nossa mão. Muito obrigado por essa dádiva que eu te peço que esteja com nossos familiares que estão longe dos seus caminhos. Com certeza muitos aqui têm familiares que gostariam que estivessem nessa sala, ou indo na igreja, ou estando com uma ligação maior contigo. Infelizmente eles ainda não perceberam que sentir nada faz sentido. Mas que o Senhor possa estar com seu Santo Espírito, visitando todos eles, para que eles caiam na real de que esse mundo vai passar, mas o porvir é eterno. Pai, mais uma vez quero lhe agradecer essa oportunidade de ter sido mais uma vez um mensageiro. Que o seu nome seja exaltado e que o governo seja sempre. É isso que eu peço, Pai, para ti, que nós possamos a cada dia adentrarmos mais e mais na sua presença através da tua palavra. É isso que eu peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. 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 Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esses momentos, ó Deus, que passamos na tua presença aqui nessa sala. Agradecemos, Senhor, pela vida do teu servo, que o Senhor, neste momento, fez um instrumento nas tuas mãos para trazer para todos nós essa mensagem que tanto tocou nossos corações. Muito obrigada. Obrigada, Pai, por cada família aqui representada, por cada pessoa que está nesta sala nesta manhã. Eu quero mais uma vez suplicar ao Senhor que derrama sobre cada um de nós, ó Deus, o teu Espírito Santo. Como nós carecemos, ó Pai, de cada manhã sermos revestidos do teu poder, sermos batizados com o teu Santo Espírito, que é através do poder do Espírito Santo nas nossas vidas que nós vencemos a nossa natureza carnal, que nós vencemos o pecado, que nós andamos com o Senhor, que nós passamos o dia em comunhão com o Senhor, que nós sentimos desejo de estudar a Tua palavra, de orar ao Senhor a cada momento de oração. Oh Deus, por favor, Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre cada um de nós o Teu Santo Espírito. Eu quero pedir ao Senhor neste momento também que sonda, Pai, cada mente, cada coração, onde cada um dos teus filhos e tuas filhas estão neste momento. Eu peço, Senhor, contempla cada um, sonda cada mente, cada coração. O Senhor conhece as necessidades, as batalhas, as provações de cada um de nós. O Senhor sabe como cada um de nós temos sido provado, tentado pelo inimigo. E eu rogo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, fortalece a cada um de nós. Cura, oh Pai, as enfermidades que alguns dos teus filhos podem estar sofrendo, enfermidade talvez física, moral, mental, emocional ou espiritual. Derrama, Pai, os milagres da cura nas nossas vidas, mas acima de tudo, abre nossos olhos, nos ajuda, Pai, a vivermos, a obedecermos toda a luz que tem dado a nós.
Oh Deus, é muito séria a rejeição de luz, a negligência, Pai, ao não darmos ouvido à tua voz, como nós ouvimos aqui no caso, Pai, de Belsazar, por misericórdia, Pai. Toque em cada um de nós, porque se por acaso nós temos negligenciado a tua voz, temos rejeitado, temos negligenciado a luz que tu tem dado a nós, nos perdoa, Pai, mas nos ajuda a viver toda a luz que tu tem nos dado, nos ajuda a colocar em prática tudo que nós temos aprendido na tua palavra, nos ajuda a viver e a obedecer. São essas bênçãos, Pai, que eu te imploro, não que haja em nós merecimento, mas é pela graça e pelos méritos, e em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Faz-me, Senhor, como és tu, refletindo tua bondade. Molda-me com tuas mãos e toca os meus lábios. Levem tuas palavras e conforto aos que sofrem, que meu coração reflita a beleza de tua paz, que vem do confiar e viver em tuas virtudes. Meu desejo, ó Deus, é ser igual a ti. Meu desejo, ó Deus, é ser igual a ti. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Neste momento, então, estão abertas as considerações. Quem quiser falar, abre o microfone ou levanta a mãozinha, por favor. Os irmãos estão tímidos ou com sono? Pode falar, Agora é o momento de expressarmos aquilo que o Espírito Santo tocou em nosso coração, que acredito que ele falou fortemente, né, a todos nós. Eu gostaria de dar a oportunidade a quem quiser falar, agora é a hora. Bom dia, meus queridos irmãos, na graça do Senhor Jesus. Amém. A gente tem que ter coragem, sabe, para falar depois do irmão, viu? Tem que ter muita coragem mesmo, muita A gente tem que fazer de conta que a gente é bebê mesmo e engatear e falar, me dá de comer aí, mamãe, que eu não estou sabendo nem saber pedir, né? Então, é o seguinte, Nabucodonosor, eu sei muita história de Nabucodonosor, nós sabemos o que aconteceu com ele por ele ser tão orgulhoso, né? Então, assim, cabeça dura, né? Grosseiramente falando, né? Eu não sou nenhuma
Eu sou uma leitura de Bíblia assim, bem relaxada às vezes, sabe? Mas a gente tem aprendido um pouco, né, com as pregações da igreja, como o irmão falou, isso aí me chamou a atenção. Eu tenho uma mania acho que boa, porque eu não tenho uma mente retentiva, né? Eu não tenho uma mente... Também está usada já há 70 anos, né? Já está bem usadinho, né? O computador está bem cheio já, sabe? Tem que deletar algumas coisas, mas é o seguinte, eu tenho mania de escrever mesmo, sabe? Eu estou bem apta a escrever rápido, sabe? É por isso, sabe? Desde que entrei na igreja, praticamente, eu quase todas as pregações eu anoto. Então, eu tenho livro, caderno aqui em casa cheio de anotações. Para eu não ficar despercebida dentro da igreja, não dar condição de ninguém falar nada comigo, conversar comigo, e também para eu ter mais, assim, fixar mais na minha mente, sabe, aquela pregação. Então, esse despercebido aí, eu faço isso dentro da igreja para que eu não venha ficar muito assim, voando, a mente voando. Porque ultimamente eu tenho percebido, sabe? A gente está indo na igreja e a gente não está prestando atenção nas pregações, não. Quando não, não gostei dessa pregação. Esse pregador é isso e aquilo outro. Então, eu fico desesperada quando eu ouço isso, sabe? Porque eu falo assim, eu tenho certeza, querida, para você não valeu. Não sei por quê, mas para mim foi muito bom. Você viu aquela tal passagem? Não, eu não vi, não. Sim, tá vendo aí? Então, mas se não serviu para mim, se não serviu para você, mas eu tenho certeza que para outra pessoa, talvez esteja do meu lado, ela aproveitou bem daquilo lá, sabe? Falou com ela. Então, nós não podemos dizer assim, essa pregação aqui não valeu para mim. Por exemplo, hoje, essa pregação aqui realmente é uma pregação bem complexa, sabe? Assim, bem inteligente o irmão, que Deus deu sabedoria também, que é importante nós sermos sábios, né? Ao nós falarmos de Jesus, falarmos da palavra de Deus, temos que ter sabedoria, porque senão fica muito vago, né? Então, a gente também tem que estar preparado para ouvir as pessoas. Isso é muito importante também. Mas é isso, sabe? Eu tenho certeza que todos nós aqui aprendemos muito hoje com o irmão. Aprendemos muito mesmo. Mas eu vou confessar para o irmão, realmente é bem complexa essa mensagem. Ela é profunda demais, sabe? Assim, e me deixou eu assim, bem assim, meu pai, eu tenho que tornar, olhar, rever tudo aqui de novo, porque para que eu possa, assim, entender melhor, sabe? Que Deus abençoe o irmão. Eu fui chamada a pregar no dia 22 e eu acho que vai ser essa pregação. Amém. Amém? E Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado, gente. Ok, irmão. A honra é toda para Deus. O Roberto aqui é Amém. só Toda um a honra, instrumento. toda a glória seja dada a ele, né? É isso aí. Irmão, eu A gente gostaria... tem que tomar cuidado com os elogios. Isso está lá em Não Testemunhos foi... para a Igreja, volume 3, porque a gente é suscetível. Satanás foi por causa do orgulho que ele deixou o céu. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Mas a honra e glória é toda para Deus. E essa mensagem, eu espero que vocês tenham entendido no ponto inteiro, irmãos, pelo fato de que é isso que eu passo às igrejas para um chacoalhão. Tá? Então, essas 4 mensagens é realmente para dar um up, uma chacoalhada, porque a gente não pode mais brincar que nem Belsazar. Belsazar brincou ali com Deus e muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Então, essa última mensagem é realmente para trazer nós, assim, para refletirmos, porque a gente só tem dois caminhos, né? Não tem 3 caminhos, 4 caminhos, é 2. Ou é a verdade, ou é a mentira. Ou é Satanás, ou é Deus. Então, a gente precisa realmente estar sabendo aonde a gente está colocando o pé. Ellen White tem uma visão, a primeira visão que ela vê, e ela vê um caminho, e o povo de Deus seguindo por ele. Só que na metade eles começaram a ir para o caminho errado. E ela perguntava para Deus, Deus, como que o que está acontecendo? E ele diz, eles perderam o amor.
eles perderam o propósito. E aí eles vão para outro lado. E é exatamente o que eu e você não podemos perder, que é o propósito em Cristo. Amém. O caminho Amém. estreito que todos temos que passar, né? Heloísa, seja bem-vinda. Bom dia, meus queridos. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Sim. mas está um pouco abafada a voz, Meio assim. chiado. É. Só um minutinho que eu vou tirar, porque eu estou com fone de ouvido, porque eu estou aqui na casa do meu irmão e vou tirar o fone. Só um minutinho. Oi? Ah, tá, não, não. Oi, E irmão. agora vocês estão me ouvindo? Ah, Sim. Só um minutinho, porque agora ficou aqui. Fiquei sem som, peraí, só um minutinho. Ok. Oi, Tá com agora som. sim. Agora sim. É porque eu estava com fone de ouvido, eu tive que tirar aqui o fone. Bom, queridos, primeiramente, né, eu fico aqui assim extasiada com a bondade e a misericórdia de Deus. Essa semana, né, nós tivemos o Diego, né, pregando na sala, e aonde, né, ele fez vários relatos sobre a música e as suas influências na nossa mente, as influências na igreja. E hoje, mais uma vez, né, o Roberto vem falando sobre o mesmo assunto, mas com um ângulo diferente. Mas a essência é a mesma, né? É Deus nos advertindo com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente consome, né? E o quanto que isso altera na nossa vida espiritual. Essa noite eu tive um sonho e eu sonhei exatamente com a questão da música. E quando eu acordei, né, para entrar na sala, eu fiquei assim, pensando naquilo que eu tinha sonhado. E eu sonhei que eu estava na igreja, numa apresentação do Desbravador, e nessa apresentação não houve nenhum momento da música onde a música levava ali a reflexão de Jesus Cristo. E eu fiquei pensativa porque a música tinha tambores alaridos, né? E depois eu acordo, o Roberto está pregando exatamente, né, falando sobre esse assunto. E tem um texto de Ellen White, né, que ele fala o seguinte: haveriam de ter lugar pouco antes da terminação da igreja, demonstrar tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, músicas e dança, uma balbúrdia de barulho, choca os sentidos e perverte aquilo que devidamente dirigido seria uma bênção. As forças da instrumentalidade satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. Isso é chamado de operação do Espírito Santo. Satanás fará da música um laço pela maneira porque é dirigida. Então, nós vemos, né, que se Lúcifer se encantava pela música, como o Roberto disse, né, que ele quase voltou ao céu por causa da música. Olha como ele tem usado para nos tirar o céu também através da música. Mas qual é o desejo de Satanás com todas essas ações, né? Que o Roberto citou, até que ele passou aqui, né, pelos jogos, pelos filmes, pelas novelas, pelas séries, e pela música, né, que hoje infiltrou dentro da igreja. Então, tudo isso nos leva a ver que o desejo de Satanás é sequestrar a nossa mente. É esse que é o desejo de Satanás. Ele quer sequestrar a nossa mente. Por quê? Porque se ele sequestra a nossa mente, nós não vamos perceber quem nós somos, qual é o nosso papel dentro do conflito do bem e do mal. Se nós não entendemos o nosso propósito, né? Qual é o nosso propósito dentro desse conflito? É pregar as 3 mensagens angélicas, né? E se a gente não entende nada disso, o Espírito Santo não pode trabalhar em nós e também através de nós.
né? Então, Satanás quer imensamente sequestrar a nossa mente, porque ele quer tirar de nós também a nossa identidade, né? Então, quando nós ficamos passeando aí no terreno encantado de Satanás, né? Porque todas essas coisas que o Roberto já citou ontem, hoje, né? E nos demais estudos que ele fez conosco, ele quis nos mostrar exatamente que quando a gente passeia no terreno de Satanás, nós estamos correndo todo o perigo de ter a nossa mente sequestrada. E aí a gente não vai perceber, porque distraídos, né? É por isso que Jesus fala lá em Mateus 24, 3 vezes: cuidado para que ninguém vos engane, né? Então, os enganos de Satanás, eles vão vir de forma tão sutil na nossa vida e nós não vamos perceber que é, que nós estamos sendo sequestrados. Mas por que que Satanás quer tanto tirar a nossa identidade? Porque quando ele tira a nossa identidade, nós não reconhecemos, né, que somos a imagem e a semelhança do nosso Criador. A primeira mensagem angélica, na terceira ordem, ela fala: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, se Satanás tira a nossa identidade, ele não vai permitir que nós reconheçamos que o único a ser adorado é o nosso Deus. E qual é o dilema hoje dentro do conflito do bem e do mal? A adoração. É a adoração, é isso que Satanás quer tirar de nós. O que tinha escrito na mente dos levitas, ali do sacerdote, ali na mitra, ali estava escrito santidade ao Senhor. Então, lá em 1 Pedro 2,9, né, lá fala: vós sois sacerdotes, nações santa. Então, nós somos a geração eleita, nós vamos fazer aquele papel dos levitas, e na nossa testa também vai ter que ter escrito santidade ao Senhor. Somente os selados, somente o remanescente, né, vai poder ter escrito na sua testa santidade ao Senhor. E é isso que Satanás quer. Ele deseja imensamente nos distrair. Tudo isso, né, essas distrações que o Roberto falou, elas têm um objetivo: é tirar da sua mente a santidade ao Senhor. Porque nós vamos que ter a mente de Cristo e vamos ter que ter o caráter de Cristo. Aquele que não tiver a mente de Cristo e o caráter de Cristo não terá como ter escrito na sua testa santidade ao Senhor. E então é isso que Deus deseja, que nós aqui avancemos. Né, a irmã Terezinha, né, ela na sua oração, ela disse aqui, né, que não sejamos como Belsazar, né, que tínhamos a luz, que tinha a luz e rejeitou a luz. Então, a cada dia, Deus usa a Bíblia, a meditação, o sermão na igreja, os sermões aqui da sala, né? Deus fala conosco através de tantos mecanismos, porque Ele deseja que nós escrevamos no nosso coração e na nossa mente santidade ao Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos vigiar a nossa mente, aquilo que escutamos, aquilo que ouvimos, né? Por quê? Porque as músicas hoje estão treinando o nosso ouvido, assim como aquele povo lá em Israel, eles estavam adorando o bezerro de ouro, eles estavam ali em sons e alaridos e tambores. E a mesma coisa está lá em Daniel, lá no livro de Daniel, fala que para ali ouvir adorar a estátua, havia 6 instrumentos, né? E hoje os nossos ouvidos estão sendo treinados da mesma forma para a adoração. Quando ouvirmos o som de tambores e alaridos, se continuarmos a ouvirmos esse tipo de som, nós também facilmente iremos adorar ali a Satanás. Então, a música,
ela é adoração, né, Roberto? Ela é adoração e ela treina o nosso ouvido e o nosso coração para os últimos dias. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a tomarmos uma decisão naquilo que vamos ver, ouvir, escutar, né? E que tudo que nós façamos seja para a honra e glória de Deus. Amém, Elô, muito obrigada, muito obrigada. Realmente, né, a música ela tem uma influência muito grande, porque é o sentido que não tem filtro, passa direto para nosso consciente e subconsciente, né? E ela tem um poder muito grande, sim, de doutrinar, de influenciar as nossas ações, né? As nossas emoções, o nosso caráter. E eu quero também deixar aqui um comentário escrito aqui nas meditações matinais de 2011, né? Que Deus me fez ver neste momento que a Igreja de Cristo precisa de estar no mundo, mas não deve ser do mundo. Reunindo o seu povo, organizado como igreja, é desígnio de Deus que ela forme uma família cristã e diariamente estejas a preparar para serem membros da família do céu. A igreja é um objeto do mais terno amor e solicitude de Deus. Se os membros lhe permitirem, ele revelará o seu caráter por seu intermédio. Ele lhes diz: vós sois a luz do mundo. Em Mateus 5,14, né? Os que andam e falam com Deus praticam a cortesia de Cristo na sua vida, a paciência, a mansidão e o domínio próprio unem-se ao santo fervor e diligência. À medida que caminham rumo ao céu, desgastam-se as arestas agudas e ásperas do caráter e vê-se a piedade. O Espírito Santo, pleno de graça e poder, atua sobre a mente e o coração. Amém? Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Estamos já com um tempo avançado, e eu estou aqui em Portugal, já está mais avançado ainda, né? Já são 10h30 aqui, mas, para a honra e glória de Deus, se alguém mais quiser falar, ainda há tempo. Alô? Oi, Naudília. Graça e paz a todos. Eu queria levantar uma questão. Me perdoe mesmo, de verdade. Eu acho assim que nós, adventistas do sétimo dia, nós somos... a palavra não me vem à mente aqui agora, a palavra certa. Em relação à nossa nação, entendeu? Eu acho assim que a gente devia orar. Nesse momento, hoje, por exemplo, os que vão orar, por favor, vamos orar pela nossa nação, pelo nosso Brasil, porque vamos orar hoje para que amanhã possamos ter paz. E eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas a Bíblia nos diz, oremos, devemos orar pelos nossos governantes. E a gente tem orado? Não temos orado. Eu não percebo isso na igreja. Vamos orar pelos nossos governantes, e especialmente no dia de hoje, para que Deus faça a vontade dele. Né? Então, esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmã. Amém. É isso que nós todos desejamos, né? E que, como o irmão tinha falado, né? Que as nossas decisões sejam as melhores, né? E que possamos ver que há uma contrafação e Deus é quem está no comando de tudo, né? Independente das nossas escolhas, Deus está no comando de tudo e louvado seja Ele por isso, né? Se Ele permitir que a contrafação seja eleita, louvado seja Deus por isso, porque nós estamos vivendo tempos muito solenes do planeta Terra
Estamos vivendo o fim dos fins, né? O finalzinho da história. É E, verdade. e tudo aquilo que ele permitir é para completar, né? Assim como ele permitiu que o filho dele fosse sacrificado, né? Com muita dor, Verdade. Verdade. não é? Isso, né? Uma outra coisa também que eu vejo, oh, desculpe-me. Uma outra coisa que eu vejo também, assim, vamos orar para que, não, orar para os nossos irmãos, não que eu esteja certa, mas orar para que os irmãos abram os olhos, que essas eleições de hoje, elas não são, assim, políticas, é o espiritual contra o mal, sabe? É uma coisa, assim, muito, assim, clara na minha mente, sabe? É fim de tempo, fim dos tempos, sabe? Tem que ser cumprida. Eu acho que devia ser falado mais, sabe? Explicado mais para as pessoas. Tem muitas pessoas que estão ignorantes em muitas questões. Então, é algo assim que me preocupa muito, mas eu tenho certeza que Deus está no comando mesmo. E vamos encerrar por aqui, chega. A irmã Age também fala muito sobre isso, eu leio, eu estive lendo, e se o irmão pudesse dar uma pinceladinha, se ele souber aí, assim, se estiver em mente dele, o que a irmã acha, o que a irmã White fala sobre a política, por favor, me ensina, por favor. Eu te peço, em nome de Jesus, me ensina, com Eu poucas tinha, palavras. eu Oi. tinha eu tinha um ponto anterior de que a política não tinha que estar na vida do cristão. Tá? Eu tinha esse ponto. Eu Até, também. até uns 6 meses atrás, onde eu comecei a realmente ver alguns documentos, ler algumas coisas da Irmã White, Uhum, e por mais que tem um texto da Irmã White que diz que politicagem e a verdade nunca vão estar na mesma palavra. Porque, uhum. infelizmente, tem até um irmão que ele é ex-satanista, agora me fugiu o nome dele, Gabriel, que ele diz que as cortes de Satanás estão na política. O pessoal lá, ele é muito mais influenciável nesse povo, até porque eles vão influenciar o povo de Deus, né? É o óbvio. Aham, E ele quer essa união estável. Então eu tinha isso na minha cabeça de falar, rapaz, então se é desse jeito eu não vou nem, né, tem que ficar distinto. Só que nós vemos que Jesus mesmo disse que é para dar de César o que é de César, ou seja, enquanto tiver fazendo algo que não esteja indo de encontro com o que nós acreditamos, no caso Deus, tranquilo, nós vamos agir dessa forma, fazer a nossa parte, pronto, ok? A partir do momento que, ó, agora vocês têm que acordar o domingo, aí nós não vai obedecer e acabou. Então, isso. a partir do momento que vem algo contra o que nós acreditamos, que temos a fé, que temos que fazer e acabou, aí nós não vamos obedecer. Mas o próprio Paulo diz que nós devemos orar pelos governantes. Segunda Pedro diz que nós devemos orar pelos governantes. Então, realmente, isso que a irmã falou é algo concreto. Nós, como adventistas do sétimo dia, não temos partido político e nem político de estimação. Não temos, até porque sabemos que seja de direita ou seja de esquerda, e aí eu precisava de mais longo tempo para explicar isso, porque na minha visão, Daniel 11, o rei do sul e rei do norte é a direita e é a esquerda. Depois, quem sabe, eu faço um tema para vocês sobre isso. Mas por quê? Não interessa de onde vem, vai vir deles o decreto, entendeu? Não vai demorar para isso Aham, acontecer. O aham. ponto é, por incrível que pareça, irmãos, pensem bem aqui, profeticamente falando, eles vão se juntar contra nós. Por mais louco que pareça, ok? Por mais louco que pareça, que como a gente vê briga, morte saindo por causa disso, não entra na nossa cabeça que eles vão se juntar, mas é o que vai acontecer, ok? Então, por que eu coloco sul e norte dessa forma? O sul é o Egito, e o Egito, até hoje, é
ateu, é pagão, não acreditam em Deus hoje. Verdade. Ok? Então, a esquerda tem essa tendência, ok? De ser anticristão, ok? Então, por isso que eu coloco a esquerda como o rei do sul e o rei do norte seria o nosso, é o cristão, só que o cristão, o católico que nós conhecemos aí. No caso, não do católico, mas vocês sabem o que eu quero dizer do papado em si. Então, esse cristianismo seria tal da direita. Nenhum dos dois tem 100% o que nós acreditamos, e nem vai ter, tá? Porque, como eu disse a vocês, eu acredito que seja do sul, seja do norte, a bomba vai vir para nós. Não tem Aham. escapatória, ok? Penso Só que igual. nós temos que fazer o melhor para que nós vivamos aqui ainda pregando. Meu Deus. Tem partido que vai dizer o seguinte: nós quer acabar com a religiosidade. Ou seja, não dá para votar nisso. Por quê? Porque senão eu não vou conseguir pregar. A coisa vai acontecer pior. Então, você tem que ir vendo quem que fala sobre religiosidade, deixar a coisa rolar ou não, tá bom? Então, esse é um dos critérios que eu uso para votar assim ou votar assado, ok? Então, independente do que aconteça, a gente tem que entender que Jesus é o ponto, é o centro. Vai ter pessoas que vão falar que acreditam em Jesus e não acreditam. Isso a gente vê dentro da nossa igreja. Dentro da nossa igreja tem pessoas que falam que acreditam, mas pelas atitudes e ações a gente vê que não é bem assim. A mesma coisa acontece na política, ou seja lá onde vocês estiverem. Então a gente precisa estar realmente fortalecido em oração para a gente fazer o melhor para Deus. Eu acredito da seguinte forma, é a última coisa que eu vou dizer aqui. Os ventos estão presos para nós tomarmos vergonha. Esse é o fato, ok? Jesus está prendendo os ventos para eu, Roberto, tomar vergonha na cara e fazer a vontade de Deus para ele poder me reclamar como dele. É isso que os ventos estão presos. Esses ventos vão ser soltos em algum momento, não sei quando. Cabe a nós adiantarmos isso ou atrasarmos isso. Ou seja, quer votar? Faz o seguinte: Senhor, eu estou preparado. E vota em alguém que vai fazer a agenda resolver. Não estou preparado, Senhor. Vote em alguém que vai prender os ventos. É essa a última mensagem que eu digo a vocês. Amém. Eu ainda não estou preparado. Eu ainda preciso me fortalecer um pouquinho. Então, vou tentar fazer a minha parte. Eu vou colocar minhas mãos Maravilha. nas urnas, assim, ó. Só um minutinho, irmã. Eu vou colocar minhas mãos nas urnas, Senhor Jesus, e quem vou? Aí o Espírito Santo vai me falar. Um abraço a todos vocês aí. Deus Obrigada. abençoe. Fala, irmã. Maravilha. Fala, querida. O Leandro Quadros, ele fez um post Sim. Muito bom. orientando, né, segundo o espírito de profecia, como Deus nos orienta, que tipo de pessoa que não devemos, né? Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós vamos ter que seguir as regras desse mundo, né? Por isso que Jesus falou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Então nós teremos que seguir as regras desse mundo. Mas o Leandro Quadros, muito inteligente, ele fez um post orientando que tipo de pessoas que não devemos votar, né? Então, quais são as bandeiras que essas pessoas defendem que nós, como cristãos, não devemos apoiar? Nós apoiamos o aborto? Nós apoiamos a bandeira LGBT? Nós apoiamos a destruição da família? Então, foi isso que o Leandro Quadros estava mostrando, né? Que nós devemos votar até que Jesus volte. A gente vai votar naqueles que ainda defendem os princípios cristãos. Então, aqueles que cuidam da família, que são contra o aborto, que são contra o LGBT, né? E tantas outras bandeiras que são contrárias àquilo que Cristo jamais apoiaria. Então, nós devemos buscar, pelo menos, por enquanto, pessoas que defendam as mesmas bandeiras que Cristo defende. O Roberto foi muito preciso, né, que esses dois reinos vão se unir. Mas, por enquanto, nós vamos, então, buscar candidatos que, pelo menos,
eles falem uma língua parecida com a nossa, que defendam os mesmos interesses. Então, a senhora vai olhar, esse candidato, ele preserva a família? Esse candidato, ele é contra o aborto? Esse candidato, ele é contra aí Melhoria de em gênero. colocar as crianças precocemente, né? A ideologia de gênero, ele é contra drogas, né? Então, quando a senhora chegar lá nas urnas, é esse que é o princípio que a senhora vai tomar. Não é o candidato A ou B, mas é aquele candidato que é contra aquilo que Deus jamais apoiaria num candidato. Se fosse Jesus no seu lugar votando, ele votaria no candidato que apoia drogas, né? Que apoia o bandido, porque agora o bandido vai ser apoiado, ele pode roubar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? Segundo os princípios de alguns candidatos. Então, é só a senhora pensar nisso aí, que com certeza a senhora vai escolher aí um melhor candidato segundo aquilo que Deus escolheria, tá bom? Só um ponto aqui, ó, eu coloquei um link aí para vocês, deem uma olhadinha nele, eu gostei muito, tá? Eu assisti tem uns 20 dias, mais ou menos, lá um pastor, acho que é pastor ou é professor lá em Hortolândia, e ele fez uma mensagem muito bacana sobre isso, mostrando o que Ellen White pensa sobre votação, e foi isso que começou a mudar minha cabeça em relação a isso, tá? Em relação a que realmente eu tenho algo a desempenhar. Inclusive, a irmã White diz que nós daremos conta das atitudes que o candidato fizer, tá? Então, realmente é algo muito abrangente, ok? Por isso mesmo que eu gostei e eu coloquei para vocês. Outro ponto, presidente não governa nada sozinho. Então, tem vários outros candidatos. Quando a gente está falando de candidato aqui, não estou falando de presidente só, não. Todos os outros abaixo são, de fato, quem vai resolver a questão ou não. Então, a gente tem que saber federal, estadual, quem realmente está votando. Não votar assim, só por votar, ok? Irmãos, eu pensei muito seriamente após o culto de ontem na minha igreja. Eu falei assim, gente, nós estamos pecando, não esclarecendo as pessoas que não têm entendimento sobre o espírito de profecia. Porque nossa igreja hoje está pecando demais, ninguém está lendo mais espírito de profecia. Então, nós estamos pecando. Eu rio de desespero, porque é verdade. Não, mas eu falei assim, gente, ninguém aqui, na minha igreja deve ter uns 10 lá que estão claramente votando o contrário do que a irmã White nos ensina, entendeu? Então eu fico desesperada, eu fico quieta no meu canto, né? Mas eu fico assim, desesperada. Nós estamos pecando ao subirmos no púlpito da igreja e não esclarecer os irmãos a verdade. Eu acho assim, eu penso assim. É meu dito. Que nós tenhamos um bom dia hoje. Que Deus nos abençoe. Amém. E quem gostaria de fazer uma breve oração final? Agora, então, concluímos, se não houver mais aqui considerações, que eu preciso também me deslocar para ir fazer a minha escolha, a melhor escolha seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus, com certeza, irmã. Liginha, eu oro aqui, tá? Tá bem, obrigada. Amém. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom o tempo todo, e o Senhor tem nos ensinado a avançar rumo à eternidade. Queremos te agradecer pelo nosso mensageiro, que mais uma vez se dispôs a ser usado por ti. Queremos também, Senhor, te agradecer pela nova semana que está começando, que o Senhor nos conduza durante toda essa semana, que nós façamos tudo aquilo que é para a honra e glória do teu santo nome. E também queremos te pedir, Senhor, que hoje é um dia tão importante para o Brasil, o dia que nós vamos escolher, né, o candidato que ainda vai conduzir esse país até que o Senhor volte. Então, Senhor, nós entregamos os nossos eleitores em tuas mãos, aqui, que nós possamos fazer a tua vontade, escolher aquilo que está de acordo com o teu coração. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Fica conosco e nos dê um restante de dia feliz na tua presença. Amém.
sorriso alinhado. Amém. Até amanhã, então, para a honra e glória de Deus. Um abraço a todos e obrigado mais uma vez, irmão.